Vamos pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia se você trouxe. Eu quero que você abra agora lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo de número 14. 2 Reis, capítulo 19, versículo de número 14. 2 Reis 19, 14. Acharam aí, queridos? O texto diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te pedimos nesta noite que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade para agir, para operar através da tua palavra ao nosso coração, em o nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos faz parte da oração do rei Ezequias. O rei Ezequias, no momento em que ele estava sendo afrontado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe, e que ele queria tomar Jerusalém, já tinha tomado outras partes, e agora queria assumir também Jerusalém, e mandou cartas de afronta para o rei Ezequias. O rei Ezequias pega aquelas cartas e ele vai para a casa de Deus. Ele entendeu que a casa de Deus é o lugar da habitação de Deus também. E lá ele apresenta a Deus, pede uma intervenção de Deus sobre aquela carta de afronta, e Deus manifesta o poder dele, irmãos. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e um anjo só destruiu 185 mil soldados do rei da Síria. Ele voltou envergonhado. Essa oração de Ezequias, ela tem muitos ensinamentos de Deus para nós, que eu queria estudar com você. Eu quero estudar com você os detalhes que são importantes desta oração que o Ezequias fez. E são esses detalhes que estão nesta oração que nós devemos pegar e também usar quando formos orar a Deus, quando formos buscar a Deus, que às vezes nós fazemos orações desprovidas da direção de Deus. Nós oramos com base no sofrimento que estamos passando e não naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que Deus é. E aí a gente perde a batalha porque a gente não está orando
como deveríamos orar. Então nós vamos ver esses detalhes da oração que o rei Ezequias fez quando ele recebe a afronta de Senaqueribe. O primeiro detalhe está aqui no versículo de número 14. No versículo de número 14, a Bíblia diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Olha o que diz agora. E Ezequias as estendeu perante quem? Perante o Senhor. Esse estender perante a Deus significa que ele levou a Deus toda a afronta que o inimigo estava fazendo contra ele. E isso aqui é importante, irmãos. Todo problema deve ser levado a Deus. Às vezes a gente leva para o vizinho, a gente leva para o amigo, para o parente, para o ente querido, mas a gente deveria levar a Deus. A Bíblia diz aqui, e estendeu perante o Senhor. Pegou aquelas cartas de afronta, estendeu e levou a Deus. Você está com problema, seja qual for, leve a Deus. Porque você está levando ao endereço certo. Imagine que você é o carteiro de Jesus. E o carteiro, ele tem o endereço de onde ele vai levar a sua carta. E aí ele chega lá no endereço e ele entrega a carta no endereço. O nosso endereço é o Senhor Deus. Toda afronta, todo problema, toda adversidade, ela deve ser levada a Deus. Leve a Deus os seus problemas, porque você vai ver Deus entrar nessa situação para operar, para conduzir, para abençoar. Muitas vezes nós comentamos com tantas pessoas, né? A gente mostra para o vizinho, mostra para o parente, mas a gente não mostra para Deus. Ele podia pegar aquelas cartas e ficar chorando, né? Desesperado, que era uma afronta. Mas ele pega e leva para Deus. Quando ele estende as cartas ao Senhor, ele está levando para Deus. É isso que você tem que fazer. Se o problema é simples ou se ele é grave, não tem problema. Para Deus, para ele resolver um resfriado, como curar uma doença grave, é a mesma coisa. Porque ele tem poder para fazer tudo. Mas eu preciso levar a Deus todos os dias. Quando eu for orar, eu tenho que levar a Deus aquela situação. Amém? Então esse é o primeiro detalhe que nós vemos aqui na oração do rei Ezequias. O segundo detalhe está contido aqui no verso de número 15. O verso de número 15 diz assim, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, agora preste atenção, só tu és o quê? Deus de todos os reinos da terra. Irmão, ele reconheceu que só o Senhor era Deus. Não existe outro, ele é o único e verdadeiro Deus. Quando ele quando ele faz a sua oração, ele chega e diz assim, só tu és Deus. Só tu és Deus. Ele reconheceu que só o Senhor era Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Reconhecer que só o Senhor é Deus e que só Ele é capaz de resolver aquela situação. Nós precisamos reconhecer isso. Não tem outro, irmãos. Não tem Deus de pau, Deus de gesso, Deus de madeira, seja o que for. Só tu és Deus, só Ele é Deus. E é na hora do perigo que nós temos que reconhecer isso. É na hora da adversidade, é na hora do problema. Deus, eu reconheço, só tu és Deus, não tem outro. Não tem outro que possa resolver essa situação. Eu estou vindo a ti porque eu creio que só o Senhor é Deus.
E você pode ter certeza, quando você reconhece isso, Deus age. Outro detalhe da oração do rei Ezequias, ainda no versículo 15, no finalzinho, a última frase, ele diz: tu fizestes o quê? Os céus e a terra. Olha que coisa, ele reconhece as obras que Deus fez. Deus faz tudo, irmão. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele diz: o Senhor fez os céus e a terra. O que ele está mostrando? Que ele acreditava que assim como Deus fez os céus e a terra, Deus podia fazer uma obra ali, diante daquela afronta, diante daquele problema. Ele reconheceu isso, e é isso que nós precisamos reconhecer, as obras de Deus. Tu fizeste os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, o que é para o Senhor resolver essa situação? O que é para o Senhor me tirar desse fundo de poço? O que é para o Senhor me livrar dessa situação que eu estou vivendo? Nós precisamos, quando nós entramos em oração, reconhecer as obras de Deus por nós, irmãos. Olhar e ver a obra da mão de Deus, tanto na criação e a obra da mão de Deus na nossa vida. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Quantos milagres Deus já operou na sua vida. Você tem que reconhecer isso, inclusive em oração. Inclusive em oração. Às vezes, irmãos, a pessoa quando vai orar, ela já chega: Deus, eu estou precisando disso. Não, a oração, ela é um diálogo com Deus. Onde você chega diante de Deus, você começa a falar: Deus, eu preciso de Ti. Eu estou aqui, eu não sou nada sem a Tua presença. Eu sei que só o Senhor é Deus. Não existe outro. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor é um Deus grande. Meu espírito vai ficando gigante, vai crescendo. Deus, o Senhor fez os céus e a terra. O que é para o Senhor curar essa enfermidade? O que é para o Senhor me libertar dessa situação? Você está entendendo, irmão, que esses detalhes são importantes? Assim a gente vai crescendo na comunhão com Deus. A gente vai atingindo uma comunhão com Deus, que aí naquela hora você vai dar a ordem em nome de Jesus, não vai ter demônio que resista. Não vai ter. Isso aqui faz parte de uma comunhão com Deus, que nós precisamos alcançar. Então ele reconhece as obras que Deus fez. Nós precisamos reconhecer as obras que Deus fez, no que diz respeito a toda a criação e também aquelas que Ele já fez na nossa vida. Deus, um dia eu estava assim, 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 o Senhor me tirou dessa situação. Agora, o inimigo está se levantando, e da mesma forma eu creio que o Senhor também vai me tirar. Reconhecer a obra de Deus. Outro detalhe importantíssimo da oração do rei Ezequias. Está lá no verso 16 agora. No verso 16 ele diz assim, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Outra coisa importante, irmãos. Ele acreditava, ele reconhecia que Deus podia ver e que podia ouvir. Irmão, Deus ouve todas as coisas e vê tudo. Quando ele diz, inclina-se o teu ouvido e ouve, os teus olhos e olha, ele acreditava que Deus ouvia e que Deus via. Por que ele usa essa expressão? Às vezes você pode achar a coisa mais comum a oração, porque os deuses da época, eles eram feitos muitas vezes de pau, de gesso, de madeira, até de ouro. Eram imagens, como diz lá o salmista, eles têm
boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Por isso que ele faz essa oração. Porque ele entendia que o Deus dele não era esse, irmãos. Era o Deus que tem olhos para tudo ver, era o Deus que tinha ouvido para ouvir, que diferenciava de todos os outros deuses das outras nações. As outras nações pegavam lá, fazia lá um Deus, muitas vezes de pedra, ou às vezes até pegava, fazia de ouro, e colocava ali. E eles começavam a venerar e adorar, clamando. Mas quando Ezequias faz essa oração, ele está mostrando, não, o Senhor não é como esses não, o Senhor ouve, e o Senhor também vê. O nosso Deus é diferente, irmãos, Ele tudo vê e Ele ouve também. Ele ouve, e Ele não só ouve o que a gente fala com a nossa boca, mas o que a gente fala no nosso coração, Deus também ouve. Pode ter certeza disso, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus ouve e vê tudo. Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O que ele estava querendo dizer? Que Deus estava vendo o quê? A afronta que ele estava recebendo, estava ouvindo tudo que o inimigo estava dizendo. Digo, meu Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Digo, meu Deus é o Deus que vê e o Deus que ouve. Entenda isso quando você for orar. Entenda isso. É o Deus que vê, é o Deus que ouve. Outro detalhe importante da oração de Ezequias, ainda no verso 16, ele diz aqui, inclina, Senhor, teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar quem? Olha aqui que interessante, irmãos. Esse era um homem que tinha muita experiência com Deus para orar. Aí vamos raciocinar. Mas não era o Ezequias que estava sendo afrontado? A carta não foi enviada para afrontar o rei? Mas como é que ele diz aqui na oração? E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus? Peraí, ele está falando, a carta foi para afrontá-lo, e não a Deus. Por que agora que ele está dizendo que a carta veio para afrontar a Deus? Aqui vai um ensinamento para nós. Quando a gente está vivendo uma vida em comunhão com Deus, a gente está andando na presença de Deus, tudo aquilo que o inimigo se levantar contra nós, vai estar levantando contra o próprio Deus. Porque nós temos a promessa, nós estamos andando na presença dele de posse da promessa. E tudo que se levantar contra nós vai ser contra o próprio Deus. Vai ser contra o Senhor. Por quê? Porque nós estamos na comunhão do Espírito Santo, vivendo uma vida na presença do Senhor. E ele enxergava também que a batalha era espiritual. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos algumas lutas e a gente quer que Deus entre numa luta que não é a dele. A sua luta só será dele se você estiver andando com ele. Você entendeu? A sua luta só será a luta dele também se você estiver andando com ele. Não espere que Deus entre numa situação que não tem nada a ver com ele. E quando é que tem a ver com ele? Quando eu estou andando com ele. Quando eu estou andando com Deus, tudo que se levantar contra mim, não é só contra mim, é contra o Senhor também. Por isso que ele diz
que enviou para afrontar o quê? O Deus vivo. Ande com Deus, meu irmão. Viva com Deus. 24 horas por dia. Ande com Deus em pensamento, com a palavra de Deus no seu coração, servindo ao Senhor com alegria, em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Porque a Bíblia diz que o que se une ao Senhor é um só com Ele. Quando o diabo tentar tocar em você, ele vai tocar em Deus. Que você estará tão em comunhão com Deus, que ele vai tocar no Senhor. E o Senhor é como chama de fogo. O diabo vai ser queimado em nome de Jesus. Viva esta comunhão. Não espere que Deus entre numa peleja, numa batalha que não é dele. É dele, passa a ser dele quando você está andando com ele. Agora o cidadão diz assim: eu não sei porque Deus permite tanta coisa acontecer de ruim comigo. Sabe por quê? Você não anda com Ele. E quem não anda com Deus, anda sem defesa. Quem não anda com Deus, não tem amparo legal, não tem legalidade divina para que o Espírito Santo haja na vida dele, para que o Espírito Santo opere na vida dele. Eu preciso enxergar isso. Se você ler esse final, que ele enviou para afrontar o Deus vivo, parece que não está em conexão essa oração com a situação que ele estava vivendo. Mas tem tudo a ver, tem conexão. Porque a afronta feita àquele que é de Deus e que vive na presença de Deus é afronta contra o próprio Deus. Por isso que Deus entra e põe a mão. Por isso que Deus entra e põe a mão mesmo para fazer a coisa virar. É por isso que a gente tem que prezar por uma vida de comunhão, por uma vida de andarmos sempre com o Senhor. Sempre. Sempre. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor, meu irmão. Se você andar com Deus, meu irmão, o diabo que se levantar contra você, fique tranquilo, não está se levantando contra você, não, é contra Deus. Você vai ver ele ser envergonhado, cair com a cara do chão e quebrar a cara. Todo plano que ele tramar contra você não vai ter efeito, porque Deus vai entrar e vai jogar tudo por terra. E assim ele fez, irmão. Se você pegar, olha o versículo 35 agora, irmãos. Olha que coisa bonita. Vamos lá para o versículo 35. Versículo 35 diz assim, ó. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, foi na mesma noite, irmãos, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi. E voltou e ficou em Nínive. Olha só. A Bíblia diz que naquela mesma noite saiu quantos anjos? Quantos? Não, quantos anjos? 185.000 foram os soldados de Senaqueribe. Mas quantos anjos que vieram para dar conta dos 185.000? Um anjo só, irmão. Um anjo só destruiu 185.000 deles. Quando amanheceu o dia, só tinha cadáver no chão. O rei Senaqueribe olhou aquilo ali, ó. O quê? Perna para quem tem, meu irmão. Foi lá para Nínive e ficou quietinho na dele, ficou envergonhado. É assim que o diabo vai ser envergonhado na tua vida. Ande com Deus, viva com Deus,
faça a oração como homem de Deus ou a mulher de Deus, que você pode ter certeza que quando Deus entra na batalha, ó, o inimigo cai por terra em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Os amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus.